Não é verdade que devemos sempre permanecer fiéis a nós mesmos? O que significa que devemos saber quem somos e organizar as nossas vidas de forma compatível com a nossa personalidade. Quando procuramos um parceiro, por exemplo, procuramos alguém com quem sejamos compatíveis, em relação à educação e ao trabalho, precisamos fazer algo que se adapte às nossas características. Contudo, não saber quem somos parece ser um problema. Mas, felizmente, este problema pode ser resolvido fazendo um teste de personalidade, conversando com um conselheiro ou talvez fazendo uma longa viagem solo ao redor do mundo para nos encontrarmos. Porque, afinal, nosso verdadeiro eu está em algum lugar escondido bem no fundo. Certo? Pois bem, de acordo com Michael Puet, professor de História da China em Harvard e autor do livro O Caminho, esta forma de pensar é extremamente limitada e até perigosa quando se trata de como vivemos as nossas vidas. Na filosofia chinesa, não existe um eu fixo, tal como vemos no mundo ocidental. Quem somos e o que poderíamos nos tornar é muito mais tangível do que um conjunto fixo de características que definem uma personalidade. Este eu oriental está sempre evoluindo, mudando, perdendo e ganhando, e não é tanto definido pelo que está dentro, mas pelo que fazemos. Portanto, não pode ser encontrado, mas pode ser cultivado. O autocultivo é um processo psicológico que faz parte do antigo sistema de pensamento chinês chamado confucionismo. Seu fundador, Confúcio, acreditava firmemente no poder do ritual e em como ele pode melhorar nossas vidas. A palavra ritual pode soar um pouco antiquada e destina-se tanto a pessoas religiosas como a pessoas que são doutrinadas por algum tipo de ideologia. Mas o poder do ritual é enormemente subestimado. Confúcio percebeu que os rituais e cerimônias são, na verdade, formas de cimento social. A sua natureza transformadora não molda apenas as sociedades, também nos molda. Portanto, envolver-se em determinados comportamentos de maneira disciplinada a coisas simples como rituais matinais, hábitos, exercícios, pode trazer mudanças incríveis, muito além de nossas crenças limitantes que, infelizmente, ditam a vida de muitos. Este vídeo explora a arte de se tornar melhor, com base nos ensinamentos de Confúcio. Confúcio foi um filósofo e político da China antiga, nascido no século VI a ser no estado vassalo de Lu. Devido à sua insatisfação com os aristocratas governantes, ele criou um modo de vida e de governança que mais tarde ficou conhecido como confucionismo. Os ensinamentos confucionistas que mais tarde determinariam a vida de milhões de pessoas e ainda são mais do que relevantes na China moderna. Confúcio enfatizou a moralidade, a ordem e o respeito, e está voltado para a harmonia social, que pode ser alcançada através de tradições, cerimônias e, claro, rituais. Aqui, vemos uma diferença fundamental entre o confucionismo e sua contraparte, o taoísmo. O sábio taoísta Xuangyi, por exemplo, apelou contra estes modos de vida artificiais, que apenas perturbarão o curso natural das coisas. Um taoísta abraça nosso estado natural e aborda a vida de acordo com o fluxo da natureza, com interferência mínima. Um confucionista, contudo, reconhece o nosso estado natural inato, mas vê-nos, humanos, como diamantes brutos, como agentes de grande potencial. Porque através da prática e do treinamento podemos nos tornar melhores, mais habilidosos na vida, mais integrados, mais virtuosos. O autocultivo consiste em melhorar e aperfeiçoar a forma como agimos e nos relacionamos uns com os outros, o que pode trazer enormes mudanças positivas a nível pessoal e comunitário. Então, como funciona esse autocultivo? Para entender isso, primeiro precisamos entender o eu. Com a ajuda de testes de personalidade, conselheiros e livros de autoajuda, parece que descobrimos totalmente quem somos. Algumas pessoas até fetichizam seu tipo de personalidade recém-descoberto, pois se identificam totalmente com ele, a ponto de se apegarem a ele. Infelizmente, isso os acorrenta a uma visão muito limitada de quem são. Michael Puet é muito claro sobre um aspecto da civilização ocidental moderna. Ele afirmou que a maneira como pensamos sobre nós mesmos está errada. Ao contrário das crenças existentes, os chineses veem o self como um fenômeno fragmentado e não fixo. Não é algo que possamos encontrar se nos interiorizarmos. Em vez disso, Puet descreve o eu como uma bagunça. Assim, somos todos um monte de bagunça, ou seja, o que percebemos como eu é uma reunião de manifestações descentralizadas como emoções, pensamentos e muitas outras sensações. Poderíamos compará-lo a um conceito budista chamado anatta, que significa não eu. Estar uma bagunça pode parecer uma coisa ruim, mas na verdade é muito libertador. Normalmente, as pessoas acreditam que quem elas são é, mais ou menos, imutável. Isso é quem eu sou, alguém poderia dizer ao refletir sobre o fato de que ele ou ela fica facilmente irritado. Ter pavio curto, neste caso, é visto como parte de uma personalidade ou, em alguns casos, como parte da cultura. Mas esta visão é muito limitada. É até potencialmente perigoso acreditar que certos padrões de comportamento não podem ser alterados, pois continuamos a encontrar-nos continuamente nas mesmas situações destrutivas, como relacionamentos abusivos, abuso de substâncias ou atividades criminosas que nos levam à prisão. Por quê? Porque acreditamos que não podemos mudar as coisas para melhor. Na era do individualismo, podemos pensar que somos livres porque nos recusamos a seguir convenções, nos distanciamos do coletivismo e não nos envolvemos nestas práticas rituais ridículas e antiquadas. Não, estamos liberados. Somos livres para sermos autênticos.
Mas o perigo de assumir tal postura é que nos tornamos rígidos em relação a quem somos. Poderemos nos tornar excêntricos a tal ponto que o mundo se torne estranho e até mesmo hostil para nós, e vice-versa. E podemos esquecer que, em grande parte, esta condição é uma escolha, a não uma condenação. O que pensamos que somos está sempre mudando, evoluindo, reagindo às circunstâncias externas. Isso nos torna muito mais maleáveis do que pensamos. O autocultivo é a arte de usar essa maleabilidade a nosso favor, para que deixemos de focar em quem somos, mas sim no que podemos nos tornar. Agora, como isso funciona? O autocultivo pode ser usado para nos aprimorarmos e nos aperfeiçoarmos de maneiras que melhorem a qualidade de vida. No confucionismo, basicamente devemos nos transformar em pessoas melhores no que diz respeito à virtude. Mas a essência do cultivo pode funcionar em qualquer direção, o que significa que também podemos cultivar maus hábitos. Mas vamos supor que todos tenhamos o mesmo objetivo, um estado de florescimento. Nesse caso, o contexto é importante. Requer uma sensibilidade para que os comportamentos se ajustem de maneira ideal a determinadas circunstâncias. Eventualmente, podemos descobrir que nosso comportamento atual não está nos levando a lugar nenhum. Então, decidimos mudar isso. Decidimos nos tornar melhores. Mas como? Bem, é essencial perceber que somos basicamente um conjunto de padrões. Muitas vezes, nem temos consciência desses padrões e de como eles nos impedem de olhar além de nossas possibilidades. Como afirmou Poet, nossos hábitos limitam o que podemos ver, acessar, sentir e saber. Portanto, é quase impossível mudar a menos que apliquemos o ritual de cura. Agora, o que caracteriza os rituais é que rompemos momentaneamente com o mundano, ou seja, com o nosso estado normal. Experimentamos uma interrupção imediata dos nossos padrões existentes e adotamos novos, mesmo que seja apenas por um breve momento. No entanto, como Confúcio percebeu, envolver-se periodicamente nestes rituais resultará em mudanças a longo prazo. Vejamos a memória dos mortos, por exemplo, que é um ritual holandês realizado anualmente no dia 4 de maio. O objetivo deste ritual é homenagear todos os civis e membros das Forças Armadas do Reino dos Países Baixos, que morreram em guerras ou em missões de manutenção da paz desde o início da Segunda Guerra Mundial. Durante este ritual civil, não só a Praça da em Amsterdão, mas também salas de estar holandesas, espaços públicos, carros, restaurantes, lojas e ambientes de trabalho transformam-se em espaços rituais momentâneos. O cerne da cerimônia são 2 minutos de silêncio, seguidos do hino nacional. Para os participantes, esse ritual rompe com o cotidiano. Ao participar nele, abandonamos temporariamente o nosso comportamento habitual e assumimos um papel, o de um cidadão holandês, que está profundamente ligado a um passado coletivo, e à identidade holandesa com todos os seus valores e crenças, como a liberdade e a tolerância. Agora, é aqui que a magia acontece e, de acordo com pesquisas anuais, este ritual como um todo, e as emoções e pensamentos que estão envolvidos, evoca sentimento de solidariedade e conexão. Basicamente ajuda a manter os holandeses. Assim, para uma comunidade, o ritual não funciona apenas como cimento social, também muda psicologicamente seus membros. Confúcio percebeu isso há mais de 2.500 anos. Consequentemente, seus ensinamentos enfatizam a importância do ritual. Mas como podemos usar esse mecanismo para melhorar a nós mesmos, especialmente quando não vivemos em uma comunidade ritualística? Quando Confúcio entrou no grande templo, ele perguntou sobre tudo. Alguém disse: quem disse que Confúcio é um mestre em rituais? Ele entra no grande templo e pergunta sobre tudo. Confúcio, ouvindo isso, disse: este é o ritual. Fim da citação. Numa sociedade individualista, as convenções existentes podem ser ritualizadas. Beber nosso chá da manhã ou conversar com o caixa do supermercado local todos os sábados de manhã podem ser rituais. Para o autocultivo, precisamos de rituais que sejam transformadores, o que significa que quebrem os padrões existentes, repetidamente, o que provoca mudanças graduais.